Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília, pontualmente. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente já começa com uma notícia de última hora. Nicolás Maduro acaba de ser proclamado vencedor das eleições presidenciais na Venezuela. A declaração foi feita pela Justiça Eleitoral do país, mas a oposição contesta o resultado e afirma que houve fraude na votação. E no meio dessa discussão, muitos países ainda se mostravam cautelosos em reconhecer o vencedor. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou a vitória de Nicolás Maduro após as eleições presidenciais, mas países de todo o mundo expressaram dúvidas sobre a transparência da votação. E apenas alguns aliados expressaram apoio irrestrito ao presidente reeleito. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, elogiou a participação dos venezuelanos no pleito, mas pediu transparência no processo eleitoral. We have serious concerns. Temos sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano. É fundamental que cada voto seja contado de forma justa e transparente, que os oficiais eleitorais compartilhem imediatamente as informações com a oposição e observadores independentes, sem demora, e que as autoridades eleitorais publiquem a contagem detalhada dos votos. A comunidade internacional está observando isso muito de perto e responderá de acordo. O pedido pela contagem justa dos votos também foi feito por autoridades da Colômbia, União Europeia e Espanha. O presidente da Argentina, Javier Milei, escreveu nas redes sociais: "Ditador Maduro fora", e afirmou que o país não vai reconhecer uma fraude. O resultado também foi questionado por Chile, Peru e Uruguai, entre outros. Os poucos aliados de Nicolás Maduro celebraram o anúncio da vitória. A China ressaltou as relações entre os dois países e parabenizou o chavista. Rússia, Cuba e Bolívia também celebraram o resultado. E para falar mais sobre esse assunto que interessa ao mundo todo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Vladimir Feijó, ele que é professor de Relações Internacionais. Boa tarde, professor. É sempre um prazer e uma honra, né, recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Estou feliz de estar aqui contigo. E olha só, professor, a gente viu o anúncio agora, a proclamação, né, oficial do Nicolás Maduro, isso pela Justiça Eleitoral da Venezuela. Mas o mundo ainda olha com desconfiança esse anúncio e até questiona o resultado dessa eleição. Esse anúncio muda alguma coisa aí na comunidade internacional? Kleber, todas as notas diplomáticas que a gente tinha era antes desse anúncio em espaço público, transmitido ao vivo pela Justiça Eleitoral Venezuelana, CNE, que foi feita inclusive ao lado do Nicolás Maduro, que talvez só responda ainda mais a esses indícios de suspeita. Se ele é um órgão que deveria ser imparcial, ele deveria conduzir os seus trabalhos à margem, né, separado, distanciado de todas as candidaturas. A diplomacia internacional havia respondido ao que aconteceu a 1h da manhã lá de Venezuela, o anúncio que ele tinha ganho, mas sem a certificação do resultado final. Isso veio agora e todas as notas eram no sentido, olha, está faltando informação, não basta apenas quantos compareceram e quem venceu, é preciso também identificar urna a urna quais foram os votos, porque isso inclusive é o que consta da legislação venezuelana como etapa obrigatória para auditar o processo eleitoral. Pelo menos metade das urnas tem que haver essa verificação em segunda etapa. Não só o que o CNE faz, mas a possibilidade de conferir o extrato das urnas com os canhotinhos, né, que são impressos lá na eleição. E a gente viu durante a reportagem essa exibição, né, da imagem deles contando essas cédulas. Ou seja, essa simples, vamos dizer simples, né, proclamação ainda não seria suficiente. É necessário que haja aí uma auditoria, haja aí a comprovação técnica e efetiva.
Exato, a transparência que o Brasil pediu, que os Estados Unidos, através do Antony Blinken, o fez, da Colômbia também fizeram e a União Europeia, é nesse mesmo sentido, para certificar qualquer processo eleitoral minimamente dentro dos padrões esperados, é preciso seguir a legalidade interna do país. E se a Venezuela estabelece isso como obrigatoriedade, o CNE deveria, junto da certificação para proclamar os resultados, garantir que haja possibilidade de verificação, porque esse é um critério de transparência obrigatório. Por outro lado, a oposição tem meios de conseguir provar que houve fraude, como tem dito. Os oposicionistas, inclusive, estão buscando ajuda, de outros países para tentar reverter essa situação. As alegações de boca de urna não podem ser usadas com legitimidade. As apurações paralelas, com você, com representante dos partidos ou dos blocos, acompanhando olho, cédula por cédula, eles podem ter esse seu registro e que agora querem que o CNE divulgue o número que eles computaram para poder comparar e, de fato, lançar as ações judiciais cabíveis na Venezuela para contestar a eleição. Se essas ações não forem aceitas, aí certamente esse bloco oposicionista teria ainda mais respaldo para contar com a pressão internacional para exigir ainda mais esse processo da Venezuela ser respeitado. Por agora, as pressões estão pela transparência dos boletins de urna, mas pode ser que ele venha acompanhado também com a exigência de um julgamento imparcial das críticas da oposição, das provas que a oposição entregue. E a posição do Brasil em relação a esse assunto? O governo brasileiro celebrou o fato das eleições transcorrerem de forma pacífica, mas disse, ou pelo menos está demonstrando que vai esperar mais um pouco para se posicionar. Reconhecer a vitória do Maduro poderia isolar o país na comunidade internacional? Há um risco? Isso, eu acho que o Brasil tem que se manter firme com o posicionamento, que vai certificar as eleições de acordo com o processo inteiro, desde que ele seja transparente. Portanto, a gente que se apresentou como mediador entre governo e oposição, exige o processo integral. Lembrando que na madrugada o emissário especial do Brasil, Celso Amorim, pediu transparência. 10 horas da manhã no Brasil, o Ministério de Relações Exteriores repetiu esse discurso e agora que houve a certificação às 2 horas da tarde, é possível que o Brasil faça uma nova nota cobrando transparência no processo e partindo para o próximo passo, que é de fato dizer não vamos certificar a vitória do Maduro enquanto não se garantir, inclusive, a possibilidade de auditoria específica quando as informações forem divulgadas. E isso está junto do que os Estados Unidos já divulgou, a Colômbia também, que são os 3 países que querem se apresentar como mediadores. É diferente de Rússia e China, que já escolheram lado, diferente de outros governantes que fizeram a título pessoal, também já escolheram. O Brasil e a Colômbia, que são vizinhos terrestres, preferem esse posicionamento de defender a legalidade da Venezuela, porque querem um governo estável da atual gestão ou da oposição que se comprometa à democracia, ao respeito ao Estado do Direito, para que haja um fluxo migratório normalizado e evite causar transtorno nos seus respectivos países. E quais vão ser as consequências para a Venezuela dessas eleições repletas de suspeitas? Alguns especialistas, inclusive, afirmam que o governo de Maduro deve se consolidar, confirmando-se a vitória nesses termos, como uma ditadura comparável até à Rússia. Isso citando como exemplo. Qual que é a sua avaliação? Eu evitaria essa terminologia, chamaria mais de um regime híbrido, regime autocrático, porque existem outras características de democracia. Mas eu tendo a acreditar nessa linha de raciocínio. Isso já era um governo conhecido por repressão, por impor dificuldades à liberdade de comunicação. Se houver realmente uma massa popular que discorda do processo eleitoral, talvez ele opte pelo processo de recrudescer, de aumentar a repressão e, de fato, caminhar
para isso, né? Para ser um regime autoritário, inegável, que já tem muitas críticas, mas aí só se consolidaria. Do ponto de vista da qualidade de vida da população, a economia que vinha se recuperando depois que os Estados Unidos abrandou as sanções, contava muito com um processo eleitoral estável e reconhecido para o resto das sanções acabarem, os investimentos retomarem e, quem sabe, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, os frutos, né, de maior exportação mostrassem melhoria da qualidade de vida. Com contestação e com instabilidade, a piora da qualidade de vida deve ser a tendência na Venezuela. Tá certo, então, mais uma vez, uma avaliação abrangente, envolvendo não só a política, como também a economia. Nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é professor, né, em Relações Internacionais. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Kleber. Abraço, bom trabalho. Muito obrigado, grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de um caso que também chocou hoje o país. O motorista de um Porsche atropelou um motociclista em São Paulo após uma discussão de trânsito. A vítima, um jovem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista de um Porsche atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira. O caso aconteceu na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Segundo testemunhas e familiares da vítima, o condutor do veículo de luxo teria discutido com o motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente. Após a briga, ele teria perseguido o motociclista por cerca de 2 quilômetros e o atropelado. O motociclista, identificado como Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de 21 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Depois de atingir o motociclista, o motorista do Porsche chegou a bater em um poste. Ele alegou que puxou o volante para a direita e acabou atingindo a traseira da moto. Depois, ele diz ter perdido o controle e chocado contra um poste. Segundo o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro feito no motorista não acusou consumo de álcool. Ele também foi submetido a exame toxicológico no Instituto Médico Legal. Por causa do acidente, a Avenida Interlagos ficou totalmente interditada durante as primeiras horas da manhã para a perícia. A princípio, o caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo, que não tem intenção de matar. Segundo a polícia, o motorista deve responder ao crime em liberdade. Olha aí, o repórter Fernando Jesus está lá no local do acidente, que fica na zona sul de São Paulo, e vai trazer mais detalhes para a gente agora. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. A fatalidade aconteceu aqui na zona sul de São Paulo, na Avenida Interlagos, por volta de 1h da madrugada. Tudo começou com uma discussão de trânsito entre o motoqueiro e o motorista do Porsche. Além da vida do motoqueiro, o motorista causou muito prejuízo por aqui. Este poste de sinalização de trânsito foi arrancado com a batida, mas um novo já foi colocado pela manhã. O muro de uma creche foi atingido pelo carro, até por fim chegar na árvore onde o motoqueiro foi atingido e ficou prensado até ser socorrido. O motoqueiro ainda foi levado para o Hospital Geral do Grajaú com vida, mas infelizmente não resistiu, Kleber. E pelas marcas do muro e até mesmo aqui na árvore, onde podemos ver muitas marcas de sangue, podemos ver que o veículo realmente estava muito acima da velocidade, em uma via onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Nós podemos ver aqui restos de partes dos dois veículos, como chicotes, carcaças do farol do carro e até mesmo da moto. E aqui, Kleber, podemos ver até mesmo a parte da ignição da moto que ficou destruída com o acidente. E além disso, o muro dessa creche foi atingido também e graças a Deus não tinha alunos chegando pelo horário, mas eu conversei com os porteiros aqui da creche, onde eles disseram que em pouco tempo as crianças já estariam chegando e que o acidente poderia ser maior ainda. E por aqui na manhã dessa segunda-feira, a avenida ficou interditada, onde o trânsito ficou muito intenso e o tráfego de carros ficou
mais perigoso por conta que estamos aqui numa curva e os motoristas não respeitam muito o limite de velocidade. E as autoridades estavam aqui realizando a perícia no local, além de retirar os destroços tanto do Porsche quanto do resto da moto. Kleber. Tá certo, Fernando. Olha aí, o Fernando mostrou muito bem ali as marcas que ficaram. E olha, o acidente podia ter sido bem pior. Como o Fernando falou aí nesse link, se demorasse mais um pouco, crianças estariam chegando ali naquela creche. Então a gente lamenta a morte, mas entende que poderia ser bem pior. E como esse caso causou muita repercussão, a gente vai falar mais sobre o assunto, que também vem causando, né, grande comoção. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada de hoje é uma advogada. Ela é a advogada Gabriela Silvestre, ela que é professora de Direito da Universidade de Guarulhos. Boa tarde, doutora Gabriela. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Olá, boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. A gente só lamenta, né, doutora, esse fato tão triste. E o caso, inicialmente, como a gente viu aí, foi registrado como homicídio culposo, como a gente viu na reportagem. Ou seja, quando não há a intenção de matar. Mas é bom a gente lembrar que o delegado ainda não havia tido acesso às imagens da câmera de segurança que a gente também viu na reportagem. Depois dessas imagens, você acredita que a tipificação do crime pode mudar? Acredito que sim. De acordo com as características, tanto de antes da ocorrência, como no momento em que aparece ali nas imagens da câmera de segurança, dá para ver que aparentemente o motorista estava indo em direção ao motociclista. Se isso realmente foi identificado no curso do transcorrer ali do inquérito policial, o delegado de polícia muito provavelmente vai fazer essa mudança da tipificação penal, para que ele pare, não responda, né, pelo homicídio culposo, mas sim pelo homicídio doloso. Agora, doutora, eu peço que você acompanhe comigo esse vídeo. Ele foi gravado por um caminhoneiro, né? E esse caminhoneiro foi testemunha ocular do acidente. Vamos ver. Olha só, a gente está vendo aí, essa é a visão do caminhoneiro quando ele chega no local. A gente está vendo ao fundo a Porsche amarela, pela cor, chama muito a atenção, é um grande destaque aí no vídeo. E ao lado a gente vê os destroços, os mesmos que o Fernando mostrou agora há pouco. A gente vai ver uma parte desse vídeo que me chama muito a atenção, não só a mim, é claro, mas a todos que assistiram, é quando esse caminhoneiro aborda o motorista do Porsche. Ele aborda o motorista do Porsche e indaga ele, fala que toda a briga, tudo foi causado por um retrovisor. O motoqueiro teria chutado ou batido, enfim, no retrovisor e, por isso, o motorista do Porsche teria se revoltado e partido para cima do motociclista, melhor dizendo, com o carro esportivo. É o que mostra aí esse vídeo, inclusive com áudio. A gente não está ouvindo o áudio, mas na gravação original é possível identificar esse diálogo. Então, depois de ver esse vídeo, eu quero falar novamente com a doutora se realmente foi comprovado que o retrovisor quebrado, melhor dizendo, foi o motivo da briga. Isso pode ser um agravante? Isso se enquadraria em motivo torpe, doutora? Com certeza. Isso daí justificaria uma qualificadora do crime de homicídio, né? Pode ser o motivo torpe, até o meio que impossibilitou a defesa da vítima, dentre outras possibilidades da qualificadora. E aí seria uma diferença de pena significativa. Nós sairíamos aí de uma pena de um homicídio culposo no trânsito, que tem uma pena relativamente baixa, de 2 a 6 anos, para uma pena mínima de 12 anos, que seria o homicídio qualificado, se for identificado aí o motivo torpe, o motivo fútil ou qualquer das outras possibilidades qualificadoras do crime de homicídio. Correto. E, doutora, tem mais um vídeo que nós separamos aqui. Eu peço que você também assista para ouvir, claro, sua avaliação técnica profissional, né, sobre o assunto. Ele mostra o momento em que o motorista do Porsche chega na delegacia e o pai do motociclista tenta agredi-lo. Vamos ver aí nas imagens. Aí, olha só, se a gente está vendo uma grande confusão aí na delegacia, os policiais tentam separar, esse rapaz aí com um capuz na cabeça é o motorista do Porsche, e do outro lado ali, o pai sendo contido pelas pessoas, eles têm que ficar separados ali, a porta tem que ser fechada,
porque a revolta do pai era grande naquele momento, toda a imprensa aguardava, todo mundo aguardava ali com ansiedade a chegada desse motorista e a gente viu a confusão. Claro, o que a gente tem que dizer primeiro, só esse pai sabe o que está sentindo, então a gente não tem como julgar. Mas muita gente também ficou revoltada, inclusive nas redes sociais, com o caso. Por isso, doutor, é muito importante o seu comentário nesse momento, vendo essa manifestação aí de dor, acima de tudo. Primeiro, doutora, é sempre bom confiar na justiça. Essa é a primeira pergunta que eu faço. E segundo, não resolver com as próprias mãos. Então, para que a gente confiar na justiça, a segunda pergunta que eu faço, qual a pena que pode ser aplicada a esse motorista, claro, né, é bom ressaltar isso, seja comprovada a culpa dele? Bom, vamos lá. Primeiro que realmente fazer justiça com as próprias mãos, essa não é a solução. Até porque numa situação como essa, a gente pode ver um pai que está sofrendo pela perda de um filho e eventualmente ele também ser responsabilizado criminalmente por uma lesão corporal ou por uma situação que aconteça ali. Então, apesar de estar no momento de uma emoção que é praticamente incontrolável, que a gente está falando da perda de um filho em uma situação completamente diferente daquilo que a gente traz ali da normalidade, existia um risco até desse pai, eventualmente, poder responder por um processo se ele conseguisse agredir fisicamente o motorista. Então, é um cuidado que se tem que tomar. A justiça, as pessoas têm essa ideia de que a justiça não funciona. A justiça, ela funciona. Ela pode não funcionar da forma com que a nossa visão de mundo queira, mas ela funciona. A gente tem vendo aí uma responsabilização, ele vai ser processado, ele já prestou o depoimento dele, talvez não seja exatamente aquilo que o pai, a família, os amigos dele querem efetivamente, mas vai existir uma responsabilidade. E aí, com relação à pena, a gente pode ter a possibilidade dele responder por um homicídio culposo em veículo automotor, que aí seria pelo Código de Trânsito, em que é uma pena de 2 a 6 anos. Então, é uma pena aí de 2 a 4 anos, perdão. É uma pena relativamente baixa, se a gente for analisar em comparação com a pena do homicídio qualificado. E, doutora, a gente viu aí também que ele está solto, ele se apresentou, o motorista do Porsche, e o delegado entendeu que não havia as circunstâncias para prendê-lo em flagrante. A senhora concorda com essa avaliação? E essa situação pode mudar? É importante a gente lembrar também que houve um outro caso recentemente, também envolvendo um Porsche, que o motorista inicialmente foi liberado, mas depois acabou sendo preso. Essas circunstâncias podem mudar e esse motorista vir a ser preso? Sim, isso pode acontecer. O que acontece? No homicídio culposo, no trânsito, existem situações que eximem a pessoa de uma prisão em flagrante. Muito provavelmente foi o que aconteceu nesse caso, por esse motivo o delegado de polícia entendeu que não era necessário a lavratura da prisão em flagrante dele, mas pela tipificação penal. Mas no decorrer da investigação, se for identificado que ele está atrapalhando a investigação ou qualquer outra circunstância que o Código de Processo Penal preveja, o promotor de justiça pode fazer o requerimento para o juiz ou o próprio delegado também pode fazer esse requerimento de uma prisão preventiva. Não é a prisão em flagrante, mas é um requerimento de prisão preventiva para que ele responda ao processo preso enquanto perdurar essa necessidade. Então, por mais que hoje ele esteja respondendo em liberdade, não significa que no decorrer da investigação isso vai continuar dessa forma. Tá certo, então nós acabamos de conversar aí com a advogada Gabriela Silvestre, ela que é professora de Direito da Universidade de Guarulhos. Doutora, quero agradecer muito a sua participação, em especial trazer, né, essa luz do direito, da justiça, em um caso onde há tanta emoção envolvida, por isso a sua participação é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e podem contar conosco. Grande abraço. Bom, isso aí a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos então aos vídeos que são destaque nas redes sociais nesta segunda-feira. E olha só, vamos começar com um caso impressionante que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha só, um ônibus de turismo quebrou no meio de uma linha de trem e o veículo acabou sendo atingido em cheio por um trem que passava ali pelo local. Vamos conferir.
As imagens mostram um acidente impressionante que viralizou as redes. Um ônibus de turismo está parado na linha de trem em Juiz de Fora. Um homem avista algo e corre. Logo em seguida, o veículo é atingido por um trem que destrói completamente o ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo teve uma pane elétrica enquanto passava pela linha férrea. O motorista e os 6 passageiros que estavam no ônibus conseguiram descer instantes antes da batida. Ninguém ficou ferido. Em nota, a MRS, concessionária que administra a ferrovia, lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança. Olha, eu não vi direito ali a sinalização, mas me pareceu que a cancela ali, principalmente para identificar que um trem estava chegando ali, pareceu não muito claro ali, não muito efetiva. De qualquer forma, ainda bem que ninguém ficou ferido aí, ninguém morreu principalmente. E olha só, vamos acompanhar agora esse outro vídeo que está dando o que falar. Um cavalo resolveu quebrar as portas de vidro de uma clínica odontológica e o prejuízo foi de quase R$3.000. Vamos ver? Um cavalo destruiu a coices as portas de vidro de uma clínica odontológica na manhã de ontem, em São Luís do Piauí. A cena foi gravada pelas câmeras de segurança da clínica. As imagens mostram o momento em que o cavalo parece encarar o próprio reflexo no vidro e encosta a face na porta. Em seguida, ele se vira e atinge a porta com coices várias vezes, e o vidro se quebram com a força dos golpes. Depois que o animal consegue quebrar a porta, ele não entra no consultório e vai embora. A dentista Conceição Souza contou que estava em casa descansando quando recebeu da mãe a notícia do ocorrido. A dentista ainda falou que o dono do animal já foi informado do incidente, mas alegou não ter condições de arcar com o prejuízo de quase R$3.000. Olha, o dono disse que não tem condições de arcar com o prejuízo, então que mantenha o animal preso. Aliás, esse cavalo estava bravo com o dentista, hein? E olha só, agora outro vídeo também de animal destruindo um estabelecimento. 2 vacas descontroladas invadiram um comércio e deixaram um grande prejuízo financeiro. O caso aconteceu na Colômbia. Assista comigo. Um vídeo de segurança viralizou nas redes sociais ao capturar um acontecimento inusitado em uma loja na Colômbia. 2 bovinos descontrolados invadiram o estabelecimento, destruindo quase todos os artigos expostos. O incidente ocorreu na tarde da última quarta-feira, quando as vacas, aparentemente assustadas e fora de controle, entraram na loja localizada em uma movimentada área comercial. No vídeo, que já acumula milhares de visualizações, é possível ver os animais derrubando prateleiras, quebrando vitrines e causando grande alvoroço entre os clientes e funcionários. A situação se tornou ainda mais complicada quando os animais ficaram presos dentro da loja, tendo dificuldades de encontrar a saída. Ainda não se sabe o quanto que ficou de prejuízo financeiro. É isso que se chama vaca louca. E olha só, uma mãe estava distraída e tomou um grande susto ao perceber que o carrinho do bebê foi parar no meio de uma avenida muito movimentada. O caso aconteceu na China. Vamos acompanhar. O vídeo vem viralizando nas redes sociais nos últimos dias e mostra a mãe distraída, vendo algumas roupas, enquanto uma senhora estava segurando um carrinho de bebê com uma criança dentro. No vídeo, é possível perceber a senhora deixando o carrinho para pegar a outra criança que saiu correndo, quando de repente o carrinho de bebê começou a descer ladeira abaixo, indo parar no meio da avenida e por pouco não sofreu um grave acidente. Quando a mãe percebeu o que aconteceu, correu desesperadamente para pegar o filho. E graças a Deus a criança não sofreu nenhum acidente. Com criança todo cuidado é pouco, mas felizmente nesse caso a mão de Deus estava ali, ó, firme e presente. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro aí com nossos repórteres pelo Brasil. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Um homem que teve uma estaca de madeira cravada na cabeça lá no Rio, recebeu alta do hospital e já voltou para casa. Vamos conferir. O carpinteiro Vitor Soares, de 28 anos, atingido por uma estaca na cabeça enquanto trabalhava cortando madeira, recebeu alta do hospital. O caso aconteceu em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.
Ele passou 14 dias internado no Hospital Adão Pereira, na Baixada Fluminense, unidade para onde foi levado para passar pela cirurgia de alta complexidade. Vitor agradeceu o atendimento do hospital e afirmou ter recebido a melhor assistência possível. Agora, ele seguirá fazendo acompanhamento ambulatorial de neurocirurgia. A área atingida, segundo os médicos, foi o lobo frontal direito, área responsável pelas emoções. Após a cirurgia, que durou cerca de 4 horas, Vitor já conversava, demonstrando consciência e lucidez. E do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul. As queimadas no Pantanal do Mato Grosso do Sul não foram crime ambiental. Pelo menos esse é o resultado de um relatório inicial divulgado hoje pelo Ministério Público lá do Mato Grosso do Sul. E quem vai trazer para a gente os detalhes agora é o nosso repórter, o Wellington Pael. Vamos ver ele aqui. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber, e a todos que estão conosco. É isso mesmo, esse relatório divulgado pelo Ministério Público Estadual traz conclusões preliminares a partir de identificações feitas por imagens via satélite e vistorias, como parte de uma força-tarefa com órgãos de segurança pública. Foram analisados 14 grandes incêndios do Pantanal, sendo 1 em terra indígena e 13 em propriedades rurais. Com base nesses levantamentos, segundo a promotoria, nenhum dos incêndios foi considerado criminoso, portanto, não houve multas aplicadas pela Polícia Militar Ambiental e nem a instauração de inquéritos policiais por acusações de crimes ambientais até o momento. Outro dado apresentado é de que não foram encontrados pontos de ignição, que são os locais onde há temperatura mínima para começar o fogo sem uma fonte externa, como uma chama ou uma faísca, por exemplo. Perto de áreas de preservação ambiental pública ou privada, ou próximo também a desmatamentos recentes. Isso significa que não seria possível correlacionar diretamente a ocorrência dos incêndios com o desmatamento na região ou com a criação de unidades de conservação. Mas, apesar desses indicativos, o relatório traz uma ressalva, a de que em todos os casos ainda há possibilidade de identificar causas e eventuais responsáveis pelos incêndios através de outros meios, como perícias e provas testemunhais, já que as investigações continuam sendo feitas por promotores de justiça. Lembrando que as queimadas no Pantanal continuam e já são 3 meses do bioma em chamas. É com você, Kleber. Obrigado, Pael. E agora é hora de falar de Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. E a ginástica artística do Brasil teve um ótimo dia hoje nos Jogos de Paris. A seleção se classificou na 4ª posição para a final por equipes e várias atletas nas finais individuais. O destaque foi ela, Rebeca Andrade, que vai disputar 5 medalhas. Vamos ver. Liderada por Rebeca Andrade, a equipe brasileira se classificou para 5 finais da ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo. Com uma nota total de 166.499, o Brasil avançou em 4º lugar nas classificatórias. A equipe brasileira, representada por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, ficou atrás dos Estados Unidos, Itália e China. No individual geral, Rebeca obteve 57.700 e se classificou em 2º lugar, atrás apenas da americana Simone Biles, que ficou com 59.566. A atleta do Flamengo também avançou no salto, trave e solo, totalizando 5 finais. Quem também brilhou foi Júlia Soares, de 18 anos, em sua primeira participação numa Olimpíada. Ela se destacou no solo e obteve a vaga na final da trave. Flávia Saraiva avançou em 11º e Jade Barbosa ficou em 20º entre as 24 finalistas, mas não poderá disputar a final porque o regulamento só autoriza 2 atletas por país. Com isso, o Brasil disputará 6 finais da ginástica artística feminina, individual geral com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, salto Rebeca Andrade, trave Rebeca Andrade e Júlia Soares e solo Rebeca Andrade. As finais da ginástica artística começam na terça-feira com a disputa por equipes. O individual geral acontece na quinta e o salto no sábado, 3 de agosto. E na estreia do vôlei feminino, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu o Quênia. E esse resultado deixa o Brasil a 1 vitória da classificação. Vamos ver. As meninas do Brasil iniciaram a jornada em busca de voltar a conquistar o topo do pódio contra o Quênia nesta segunda-feira e não enfrentaram muita dificuldade.
A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães fechou a partida em 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12. A central Carol foi um dos destaques do Brasil, com 13 pontos na partida, 5 deles no bloqueio. O Brasil está no grupo B dos Jogos Olímpicos, ao lado de Quênia, Polônia e Japão, próxima partida da nossa seleção. Legal, então agora vamos ver o quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris. E os países asiáticos estão dominando o topo da tabela. Em primeiro lugar, aparece a Coreia do Sul. Vamos ver aqui o quadro de medalhas. Aí, em primeiro lugar, aparece aqui, aí agora sim, o Japão em primeiro lugar, 6 medalhas de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, 12 no total. Em segundo lugar, a China, 5 medalhas de ouro, 3 de prata, 2 de bronze, 10 no total. Coreia do Sul em terceiro, 5 medalhas de ouro, 3 de prata, 1 de bronze, 9 no total. Em quarto, a França, que é a dona da casa, 4 de ouro, 7 de prata, 3 de bronze, 14 no total. A Austrália em quinto, 4 medalhas de ouro, 3 de prata, nenhuma de bronze, 7 no total. E o Brasil, que todo mundo quer saber, 14º lugar, 0 medalhas de ouro, nenhuma por enquanto, 1 de prata, 2 de bronze, 3 no total. E a gente torce para mais medalhas brasileiras já nos próximos dias. E olha só, é isso aí, né? Eu agradeço demais a sua companhia. Depois disso, a gente encerra por aqui. Obrigado pela parceria. Você aí, que é de outro estado, fique agora com a sua programação local. E amanhã a gente está de volta. Grande abraço.